vitória. Quero aqui estar fazendo a menção da leitura da palavra de Deus, né, que se encontra registrada aqui em Ezequiel 37, a partir do versículo 1, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração, quero estar ministrando a sua vida dentro do seu lar, para que assim a graça, o poder de Deus, a bondade e as misericórdias do Senhor, ela possa vir, estar fluindo sobre a sua vida e sobre o seu coração. É necessário que nós nos propomos em servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é você se desprender de tudo aquilo que te atrapalha, que te impede, para você ter uma vida em comunhão íntima com Ele. Então aqui Ezequiel, ele estava trazendo uma palavra para aquele povo que estava morto espiritualmente, para que o povo voltasse novamente a compreender o que Deus tinha para a vida deles. Nas nossas vidas também é assim. Então quero aqui estar lendo a palavra de Deus, que está em Ezequiel 37, a partir do versículo 1, sendo que o versículo-chave é o 14. Então diz assim a palavra de Deus. Quero estar desde já, cumprimentando a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar em cada coração, dentro de cada lar, sobre a vida de cada família, da sua parentela, dos seus entes queridos, que o Senhor possa estar alcançando a sua vida, trazendo graças, curas, milagres, vitória e libertação. A nossa irmã Vânia Fernandes aqui também, para participar, conosco aqui da ministra de Deus, pois o Senhor, Ele está aqui para nos abençoar e nos dar a vitória. Creio que o Senhor Elias Canguçu, que Deus te abençoe, seu lar, sua família, trazendo graças, curas e milagre. Creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer sobre as nossas vidas neste momento. Aqui, então, está registrada a palavra de Deus desta forma. Secos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui, meus amados e meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor, o profeta Jeremias ali como embaixador da palavra de Deus, ele chega diante daquela situação ali, aquela visão a qual o Senhor mostra para ele, e o Senhor leva ele em espírito no meio daquele vale de osso seco. Estava mostrando para ele que aquele era o povo de Israel, pois tinha deixado de servir ao Senhor, estavam vivendo em novos costumes, vivendo outras coisas ao contrário daquilo que o Senhor determinou, dando as leis e os mandamentos para que eles viessem viver. Então, quando Ezequiel foi levado no meio daquele vale de osso seco, era para que ele ali compreendesse que o povo de Israel estava morto, destituído ali da glória de Deus se eles permanecessem daquela forma. Então ali o profeta, vendo aquela visão, ele logo compreendeu e ele foi obediente à voz do Senhor para ali estar fazendo a vontade do Senhor e transmitindo depois daquela visão a palavra para o povo de Deus, para que o povo do Senhor viesse sair daquela situação em que ele se encontrava. Eles estavam mortos fisicamente, eles estavam vivos, mas espiritualmente
eles estavam mortos diante da presença do Senhor. Muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor e às vezes não estamos nos alimentando. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, colocar ela dentro do nosso coração, nas nossas mentes, deixar que nós degustamos da palavra do Senhor, para que nós não ficamos como o povo de Israel, que ali se encontrava com um exército morto, aqueles ossos secos ali, que estava no meio daquele vale, estava simbolizando o povo de Israel, porque estava longe da presença do Senhor. Que eu quero trazer ao teu coração, que não deixa a tristeza, que não deixa o desânimo, que não deixa a angústia, que não deixa nada que venha atrapalhar você de ter uma vida de santificação e obediência à palavra do Senhor, para que assim a graça e o poder de Deus, ele possa se aperfeiçoar sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que abençoando a sua vida grandemente, trazendo curas, milagres, vitórias e libertação. Então aqui a palavra do Senhor, quando ela veio a Ezequiel, é para que ele viesse transmitir uma palavra de conforto, para que o povo viesse ter compromisso com a palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo nos dias atuais de hoje, em que nós estamos ministrando, para que as pessoas elas saiam das situações em que elas estão vivendo, para que elas corram para os braços de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que eles possam ser salvos da sua vã maneira de viver, daquela vida do dia a dia, do cotidiano, apenas procurando seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Mas o Senhor não quer isso para a sua vida. Ele quer que você viva em espírito e em verdade, para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Então aqui Ezequiel, como embaixador da palavra do Senhor, ele veio trazendo uma palavra para que o povo se arrependesse, se convertesse dos caminhos em que eles estavam vivendo e viesse se comprometer com a palavra do Senhor, para estar vivendo uma vida debaixo da graça e do conhecimento da palavra do Senhor. Quantas pessoas já têm perdido a essência da palavra do Senhor, já não procura mais viver em espírito, mas procura viver em conformidade com o desejo do seu próprio coração. E assim, cada vez mais, ele vai se afastando da presença do Senhor e ele se torna como esse vale de osso seco, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor para o orientar, para o transformar, para fazer com que ele venha ter uma vida de obediência e perseverança e dedicação à palavra do Senhor. Esta palavra é para mim, é para você, é para ressuscitar o seu sonho, os seus projetos, aquilo que você tem projetado na sua vida e que não tem dado certo, está como o vale de osso seco. Mas nesta noite de hoje, o Senhor, através desta palavra, ele vem trazer ao teu coração: se erga, saia da situação em que você se encontra. O Senhor, ele te criou para ser um vencedor, para ser um vitorioso, para ser cada dia mais transformado através da palavra de Deus e pelo Espírito, para que assim o poder do Senhor ele possa se manifestar sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que assim você possa estar cada dia mais sendo cheio da graça, do poder, da bondade e da misericórdia do Senhor. Aqui o profeta Ezequiel aqui, ele não o povo saísse da situação em que ele se encontrava. E quantas pessoas hoje em dia se encontram perecendo, morrendo espiritualmente por não obedecer a palavra do Senhor. Mas todos aqueles que se atêm à palavra do Senhor, ele vem e procura cada dia mais diante da presença do Senhor para obedecer a palavra de Deus e fazer o querer e a vontade do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Naquela situação ali, viu tudo o que estava acontecendo e veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aquele vale cheio de ossos ali, o Senhor revelara para Ezequiel que era a casa de Israel, porque tinha saído diante da presença do Senhor e estava servindo a outros deuses.
novos costumes, em outra terra, porque estava na escravidão. Mas o Senhor traz aquela palavra para que eles viessem reviver, saísse daquela situação, porque o Senhor tinha projeto de retornar eles para a cidade, a santa ali, a Canaã, ali a qual eles habitavam, a terrena, para que eles viessem servir ao Senhor novamente, saísse dos seus maus caminhos que eles estavam vivendo, para ter uma vida em compromisso com a palavra do Senhor. O que eu trago ao teu coração nesta noite, que quando nós nos comprometemos em servir ao Senhor com alegria, em fazer o querer e a vontade do Senhor, não importa a situação em que você se encontra, não importa o problema que está afligindo a tua alma, ou aquilo que está te atrapalhando, mas o Senhor, Ele faz reviver você, Ele tira você de lá do pó, da cinza, do monturo, te ergue e põe você assentado nos lugares com os príncipes. O Senhor quer trazer ao teu coração, neste momento, a graça, o conhecimento, a sabedoria, como Ele fez com o povo de Israel ali. Aqui o versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O povo de Israel já tinha perdido a esperança. Eles estavam ali, aquele vale cheio de ossos, e ele simbolizava a nação de Israel, porque eles estavam secos, sem esperança, já tinha perdido a esperança que eles tinham por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Então, quando eles reconheceram que eles estavam em rebeldia e desobediência, então o Espírito Santo do Senhor começou a trabalhar em suas vidas, em seus corações, para fazer deles um instrumento que fosse agradável ao Senhor. Aqui no versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta ali, ele disse para o Senhor pergunta para ele se aqueles ossos secos podiam viver. Então o profeta Ezequiel ali diz para o Senhor, tu o sabes, porque ele sabia que Deus poderia fazer que até que dos mortos ressurgisse, mas ali era uma simbologia, simbolizando que o povo de Deus estava morto, mas que o Senhor não queria que eles ficassem daquela forma. Ele não queria que o povo de Deus ficasse prostrado. Assim é na minha e na sua vida. O Senhor não quer que você se acomode, que você fique prostrado diante dos problemas, diante das adversidades, mas que você levante a sua cabeça, olhe para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Você não foi criado para viver prostrado, caído aí no canto, choramingando, mas o Senhor te criou para você ser um vitorioso, um vencedor na face dessa terra, e para ser um instrumento na mão do Senhor, para levar uma palavra de salvação, uma palavra que cura, que liberta, uma palavra que transforma e traz vida à vida do homem e da mulher. Então aqui o profeta diz para o Senhor, tu o sabes. Verdadeiramente só o Senhor sabia que Israel poderia levantar daquela situação que ele se encontrava, porque o homem no seu natural, quando ele cai, ele perde a graça, ele perde a essência do Espírito Santo de Deus. Então ele começa a perder o temor do Senhor e ele começa a se enveredar pelos caminhos que não deve. Então ele cada vez mais vai se afastando da presença do Senhor. Mas o Senhor, através das promessas que ele tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó, então o Senhor tinha um compromisso em levantar o seu povo, os israelitas, os judeus ali, daquela situação em que eles estavam vivendo, porque eles estavam vivendo no cativeiro, e ali eles viviam ali segundo o costume daquela nação, mas o Senhor queria tirar ele daquela situação. Eles foram para lá por causa da desobediência, mas também o Senhor tirou eles de lá porque eles reconheceram que eles estavam como osso seco e precisava que o Senhor intercedesse por eles, entrasse na causa deles para lhe dar a vitória que eles precisavam. O Senhor também
nesta noite Ele está entrando na tua causa. Eu não sei qual o problema, a situação que você está vivendo. Talvez o seu casamento está desfalecendo, talvez o seu filho está te dando problema nas drogas, na prostituição. Talvez você está enfermo, você precisa de uma cura, de um milagre. O Senhor, nesta noite, através desta palavra, Ele vai restituir os seus sonhos, os seus projetos. Ele vai entrar com providência de salvação sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que você possa compreender que você é um instrumento e que Ele quer usar você como um canal de bênção para abençoar muitas vidas e muitas almas que precisam ser transformadas através da palavra de Deus. Aqui o versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui, meus amados e queridos irmãos, quando o Senhor Deus de Israel falou para o profeta Ezequiel profetizar sobre aquele osso seco, ouve a palavra do Senhor, ele estava dizendo para o povo de Israel: Israel, saia da situação em que você se encontra, saia dos seus pecados que você vive cometendo e se converta após mim e eu vos curarei, eu vos sararei, eu sararei a vossa terra, eu sararei a vossa terra, que simboliza o nosso coração. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero sarar o teu coração, eu quero sarar a tua alma, o teu espírito, o seu corpo físico, para que você me sirva com alegria, tenha prazer em me servir, tenha prazer e alegria em estar na minha casa, me louvando e me exaltando. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para Israel sair daquela situação em que ele estava vivendo, para que ele tivesse uma vida de compromisso com a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então ali, quando o profeta Ezequiel ali profetizou sobre aqueles ossos, para que eles saíssem daquela situação, então ele profetizou para que viesse o Espírito. O Espírito, qual o Espírito? O Espírito Santo de Deus da verdade, que convence o pecador dos seus pecados, para que ele abandone os seus erros, os seus maus caminhos, a sua vida de prostituição, das drogas, da vida em que ele está vivendo, para ele ter uma vida de compromisso com a palavra do Senhor. Então aqui o profeta profetizou desta forma, e aquelas pessoas acataram a profecia que foi através do profeta Ezequiel ali, determinada pelo Senhor, e o Senhor começou a trabalhar no coração da nação israelita, e o Senhor começou a operar milagres e maravilha, trazendo sobre ele o Espírito Santo da verdade, aquele que liberta o homem dos seus pecados, liberta o homem da sua vã maneira de viver, para que ele tenha uma vida de compromisso com a palavra do Senhor e sirva ao Senhor com alegria. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor nos quer de corpo, de alma e de espírito. O Senhor, Ele não nos quer pela metade. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus, Ele chora com gemido inexprimido por cada um de nós, quando nós nos afastamos da presença do Senhor. O que eu quero trazer ao teu coração aqui é o que Ezequiel estava falando para os israelitas ali daquela época. Ele se encontrava morto, como os ossos secos, e o Senhor queria reviver ele, queria apanhar um espírito de vida, para que ele sentisse novamente a alegria de viver na presença do Senhor. Talvez você perdeu a alegria de viver, você não tem prazer nem mesmo de sair do seu lar para ir à casa do Senhor, e nesta noite o Senhor está trazendo esta palavra ao teu coração. Ele quer ressuscitar os seus projetos, o seu sonho, a sua alegria no seu coração, para que você tenha uma vida de comprometimento com a palavra do Senhor e possa servir ao Senhor com alegria. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor, Ele nos quer que nós servimos a Ele com alegria. Ele quer que nós o servimos a Ele, não como se fosse uma obrigação. Porque, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor quer que nós servimos a Ele com alegria? Porque o Senhor não tem prazer que nós servimos a Ele obrigado. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, mas nós
temos obrigação de servirmos ao Senhor, porque é somente em Jesus Cristo de Nazaré que nós encontramos salvação para as nossas almas. O mundo jaz no maligno, o adversário das nossas almas, ele vive bramando, rugindo como um leão, apesar que ele não é leão. Ele é apenas um gatinho, mas leão é o leão da tribo de Judá, aquele que acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal. Então ele está ao teu redor para te livrar, para te dar o livramento, para te proteger, para te guardar, para fazer de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos seus olhos. Nesta noite que eu trago ao teu coração, através desta palavra, que se levante da situação em que você se encontra, olha para você mesmo. Vai no espelho, diante do espelho, você tem um espelho aí no seu lar, vai diante do espelho e diz: Jesus Cristo me ama, Ele deu a vida dele para me salvar. O que eu estou fazendo prostrado aqui, se Ele já deu a vida dele para me salvar? Vou correndo para a casa do Senhor, vou adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Eu não vou ficar como esses ossos secos aqui, sequíssimos, mas eu vou brilhar na presença do Senhor. Vai ter uma vida de compromisso com o Senhor. Para de choramingar o leite derramado. Levante a tua cabeça da situação em que você se encontra, que o Senhor quer te ponhar por cima. O Senhor, Ele não te pega por cauda, mas Ele te pega por cabeça para colocar você por cima, para você sair vitorioso. O Senhor quer ver você cada dia mais próspero, abençoado, cheio da graça, cheio do poder, cheio da virtude do Espírito Santo, porque é isso que Ele tem para a sua vida, e Ele quer fazer de você um instrumento útil e agradável aos seus olhos. Quero aqui estar agradecendo a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan, aqui a nossa irmã Giovana Melo, nossa irmã Geraldo também, que está nos assistindo, todos os amados e queridos irmãos que estão assistindo a ministração da palavra do Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, trazendo curas, milagres, vitória, libertação, fazendo com que o resplendor da glória dele se manifeste sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Aqui o versículo 5, aqui, o qual eu já li: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Meus amados e queridos irmãos, o corpo, ele pode estar pronto, mas sem o Espírito ele não anda, ele não move, ele não fala, ele não enxerga, ele não vê. Fisicamente ele vê, mas sem o Espírito Santo de Deus para te orientar, para te guiar, para te apontar o caminho em que você deve seguir, trilhar as plantas dos seus pés, você é simplesmente como um cego, sendo dirigido por outro cego. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, o Senhor começa a trabalhar sobre a sua vida, sobre o seu coração, fazendo de você um instrumento que lhe seja útil e agradável. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui o profeta chega ali e profetiza para os israelitas que eles estavam mortos, e o Senhor ia colocar sobre ele, fez com que aqueles ossos, eles se juntassem ossos com os seus ossos, e ali ele veio, colocou carne, os tendões, a pele, e ali o profeta profetiza, e vem o Espírito de vida, e aquele exército se levanta grandemente, porque foi uma ordem que o Senhor deu. Aquele exército ali estava simbolizando a nação israelita, que estava morto nos seus pecados, ali por desobedecer a voz de Deus, não dando ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor e servindo a outros deuses. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor, ele tem prazer em que nós o amamos de corpo, de alma e de espírito. Quando você se aproximar da presença do Senhor, se aproxime com todo o seu coração, de corpo, de alma e de espírito. O Senhor, ele não nos quer pela metade, mas o Senhor nos quer por completo.
A Bíblia Sagrada diz que o Senhor não divide eu e você com outrem. Ou significa, o Senhor não quer que nós temos divisão dentro do nosso coração. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E ela estende-se de geração a geração. Mas para ter isso na minha e na sua vida, é necessário eu e você nos despir de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de ter uma comunhão íntima com o Senhor. O profeta Ezequiel, ele estava querendo trazer isso ao coração dos israelitas, para que eles viessem ter um compromisso com a palavra do Senhor e não vivessem de qualquer forma, de qualquer maneira. Aqui o versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ali, meus amados e queridos irmãos, ali simbolizando o povo de Israel, eles estavam dispersos, estavam como ossos secos, espalhados sobre a face da terra, vivendo em outra nação, de costumes diferentes. Então, quando o profeta profetizou ali, eles entenderam que eles estavam dispersos, que eles estavam afastados da presença do Senhor. Então, quando veio, ele começou a profetizar, os ossos começaram a juntar. Quando os ossos começaram a juntar ali um ao outro, estava dando o símbolo ali que eles estavam retornando para a presença de Deus. Meu querido e minha querida, talvez você esteja longe da presença do Senhor. Essa palavra aqui, ela vem de encontro ao seu coração, para que você retorne para a casa do Pai. Como esses ossos secos aqui simboliza o homem e a mulher que está fora da presença do Senhor, está como um deserto seco sem água. Mas quando ele vem para a casa do Pai, o Pai o enche da graça, do conhecimento, da sabedoria, e faz com que ele se levante, que ele venha sentir a alegria de viver novamente diante da presença do nosso Criador, que é o nosso Deus. Aqui, o versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, meus amados e queridos irmãos, Israel estava desta forma, osso seco, no meio daquele vale. Aí o profeta foi profetizando parte por parte, porque as coisas de Deus é na sequência, é tudo no seu devido lugar, determinado, coisa por coisa. O Senhor não faz coisas pelas metades. Então ali o profeta foi profetizando, segundo a ordem do Senhor, e o Senhor foi começando a operar, mostrando para Israel os seus pecados, as suas impurezas, como que eles estavam vivendo, negligenciando a palavra do Senhor, fora dos propósitos de Deus, o qual eles haviam aprendido. Meu querido, você está dentro do projeto de Deus ou você está fora do plano do Senhor? Olha para você nesta noite, faça uma reflexão da sua própria vida e vê como você se encontra. É bom eu e você nos analisarmos a nós mesmos. Não precisa que alguém venha para mim e para você e fale para você: olha, você está desse jeito, desta forma. Meu amigo e minha amiga e meu querido irmão, o Senhor, Ele colocou dentro de mim e dentro de você um de conhecimento, um espírito de sabedoria. Nós temos a nossa mente. A nossa mente, nós sabemos quando nós erramos, quando nós praticamos as coisas indevidas. Então, ela nos acusa. Por isso nós temos a mente. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então vamos pensar, Senhor, com alegria. Vamos procurar cada dia mais nos abster daquilo que nos atrapalha. Não fazer como os israelitas ali, ouvir a voz de Deus, ouvia Deus falar no monte ali, Sinai, e passava um pouquinho, estava pecando, transgredindo contra a lei do Senhor, saindo fora dos planos, dos projetos. Meus amados e queridos irmãos, eu costumo dizer que mesmo na nossa pouca força,
na nossa pouca fé, nós ainda temos mais fé que aquele povo daquela época, porque eles ouviam a voz de Deus. Irmão, é um privilégio você ouvir a voz do Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e passar um pouquinho, você está transgredindo a lei do Senhor. Nós não vimos, nós não ouvimos, mas nós sentimos a presença de Jesus Cristo, do nosso Deus e do Espírito Santo. Por isso ele tem nos sustentado até aqui, nos segurado em suas mãos, para que nós venhamos testificar, testemunhar que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso refúgio, que ele é a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos até o fim da nossa vida. Meu querido, põe esta palavra no teu coração. Não seja como os israelitas ali, que estava fora do plano e do projeto de Deus, mas o Senhor teve que usar o profeta Ezequiel para trazer para eles, para que eles compreendessem a situação que eles estavam vivendo, para eles voltar novamente a se comprometer com a palavra do Senhor. Essa palavra, ela serve para mim, Primeiramente, eu estou ministrando a palavra, mas antes dela chegar até você, ela está vindo ao meu coração, porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá, ela corta dos dois lados. Então, meu amado e meu querido ouvinte, esta palavra, ela vem falar ao teu coração como nós nos devemos nos comportar diante da presença do Senhor. Então aqui diz assim o versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, e profetizei, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então ali, Israel se encontrava morto, e o profeta ali, Ezequiel, ele foi fazendo passo a passo ao qual Deus ia mandando, e ia acontecendo. O Senhor, ele quer que você siga o passo a passo de Deus na sua vida, para que as bênçãos do Senhor, ela venha fluir sobre a sua vida, gradualmente, abençoando, curando, libertando, transformando, purificando, tirando você da situação em que você está vivendo, para que você tenha uma vida de obediência, de santificação e perseverança diante da presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o 10 diz assim, eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ali, meus amados e queridos irmãos, Israel ouviu a palavra do Senhor, e o profeta profetizou, e veio o Espírito, e ele se colocou de pé, aquele exército. Então, meus amados e queridos irmãos, para eu e você viver diante da presença do Senhor, nós temos que estar na obediência à palavra do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor, ele não saia da nossa vida e do nosso coração. Porque o homem, a mulher, sem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele é apenas um pedaço de carne ambulante, andando sobre a face dessa terra. O homem e a mulher, ele só vai compreender que o nosso Deus, a partir do momento que ele tem um encontro real e verdadeiro com a palavra do Senhor, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, em sua palavra, ele nos afirma desta forma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, minha querida, você sem Jesus Cristo é como esse exército ali, que estava seco, sequíssimo, mas o Senhor nesta noite, ele traz sobre a sua vida o Espírito Santo de vida, para que você saia da situação em que você se encontra, que você não fique prostrado como os ossos secos, mas o Senhor vai soprar o vento do Espírito sobre a sua vida, ele vai tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está impedindo você de ter uma vida em conformidade, em comunhão com a palavra de Deus. Aqui o versículo 11 diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aqui, meus amados e queridos irmãos,
o profeta chega e diz, ali Deus diz para o profeta Ezequiel: profeta, esses ossos são toda a casa de Israel, porque saíram dos meus planos, saíram dos meus projetos, obedeceram a outros deuses, serviram a outros deuses, se curvaram a Baal, Astarote, a outros deuses estranhos, deixaram a minha lei. Então eles estavam como esses ossos secos. Mas hoje eu vou soprar o meu espírito sobre eles, para que eles revivam e saiam da sua sepultura e volte a glorificar e a exaltar o meu santo nome. O Senhor, nesta noite, Ele vai soprar na tua vida, para que você saia dessa situação que você se encontra. O Senhor vai soprar no teu casamento, Ele vai soprar na vida dos seus filhos, da sua filha, dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus colegas, da sua parentela. Ele vai soprar na vida daqueles que estão hospitalizados. Ele vai soprar na vida daqueles que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição, na causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, aqueles que se encontram caído nas guias de sarjeta. O Senhor vai soprar sobre essas vidas para salvar, para curar, para libertar e transformar e fazer uma obra completa sobre o coração dessas pessoas que precisam ser alcançadas através do poder e da palavra de Deus. O Senhor é aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma, e através desta palavra Ele quer trazer uma transformação sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então ali, quando o profeta compreendeu que aqueles ossos eram a casa de Israel, então Deus ainda confirma para ele: profeta, esses ossos são a casa de Israel. Então eles aqui compreenderam, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles estavam, meus amados queridos, sentindo-se cortados, não porque Deus os cortou ele da presença dele, mas por causa da desobediência, da rebeldia deles. Eles se sentiam cortados, porque eles mesmos fizeram por onde sair da presença do Senhor. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite, meu querido: não saia da presença do Senhor, não faça por onde ser cortado da presença do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele está dizendo para mim e para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só o Senhor Jesus Cristo, Ele tem descanso para a tua alma. O diabo, adversário das nossas vidas, ele veio matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio para que você tenha vida, e tenha vida com abundância diante da presença dEle. Ele não quer que você seja escravo do diabo, mas que você, sendo filho de Deus, obediente à palavra do Senhor, sendo um salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, é o que Ele tem para a tua vida nesta noite. Aqui o versículo 12 diz assim: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Ali, meus amados e queridos irmãos, o profeta chega e ministra esta palavra poderosa para os israelitas, que já se sentiam mortos ali, destituídos da glória de Deus. E o profeta chega com essa palavra poderosa, e aquele povo recebe aquela palavra ao seu coração, e o Espírito Santo de Deus começa a atuar sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres, da nação israelita, e o Senhor tirou eles da sepultura, da situação em que eles se encontravam, no pecado, saindo fora dos projetos, dos planos de Deus. Que eu quero trazer ao teu coração, meu amigo e minha amiga e meu querido irmão: não saia dos planos, dos projetos do Senhor. O nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você talvez deite e não levante mais amanhã, mas o Senhor, através desta palavra, Ele está te dando uma oportunidade de salvação. Se levante,
diante da situação em que você se encontra. Confesse ao Senhor os seus pecados. Você não precisa confessar ao homem, mas confessa ao Senhor Jesus Cristo e Ele perdoará os seus pecados. E você terá uma vida de obediência e perseverança diante da presença do Senhor. Então aqui, quando os israelitas reconheceram que eles estavam mortos, cortados da presença do Senhor, o Senhor Deus de Israel envia o profeta e o profeta profetiza para eles. E eles aceitam a palavra, a correção da palavra de Deus. Porque a palavra, meus irmãos, é ela que corrige, ela que traz entendimento ao coração do homem e da mulher, para que ele possa entender que ele precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de mim e de você. Nós precisamos de Deus. Mas Ele quer nos salvar, porque eu e você somos um projeto de Deus. E nós não somos um projeto falido. Nós somos um projeto que Deus investiu seu Filho Jesus Cristo para nos dar o direito de salvação. Então você é um projeto de Deus. Você é alguém do coração de Deus. Sobre a sua vida está o sopro de Deus, que é o seu espírito. E tirando esse espírito, a carne se torna osso seco, ali, sem vida. Mas o Senhor, nesta noite, através desta palavra, Ele quer te dar vida, e vida com abundância, para que você possa estar na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, estando diante da presença do Senhor cada dia mais, sendo obediente à palavra do Senhor, procurando ter uma vida de compromisso, de conformidade com a palavra do Senhor. Aqui é nossa irmã Nara Soares, que Deus te abençoa, seu lar, sua família, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. O nosso irmão Elias Canguçu, Giovana Melo, que o Senhor venha trazer, nosso irmão Edivan, que o Senhor venha abençoar seus lares, suas famílias. Então aqui o versículo 13 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vou fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então o povo de Deus ali sentiu como uma injeção de ânimo, que o Senhor ia tirar eles daquela situação em que eles se encontravam, para ter uma vida de compromisso com a palavra de Deus e viver uma vida reta sobre os cuidados do Espírito Santo de Deus, vivos na presença do Senhor. Aqui o último versículo dessa ministração, que é o versículo chave desta campanha de oração, Ezequiel 37, em diante 14, diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, diz o Senhor. Meus amados e meus queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui é bem clara. Deus, ele não deixa sombra de dúvida, nem variação. Ele não deixa nada no ar. Ele faz tudo perfeito e completo na vida do homem e da mulher. Ele faz uma promessa de ressuscitar o povo de Israel, que estava ali como monte de osso seco. E ele cumpre a promessa. E depois ele fala para o povo: e eis que levarei para a terra, aonde mana leite e mel, que era onde vocês estavam, que vocês nunca deveriam ter saído, mas que eles saíram de lá por causa da rebeldia, da desobediência. Meus amados e meus queridos irmãos, eu quero que vocês entendam algo. O Senhor, ele nunca abandona o seu servo e a sua serva, os seus filhos, que o temem a ele de todo o coração. O homem sai da presença de Deus, mas Deus nunca deixa o homem a mulher. O homem afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta do homem. Basta o homem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, reconhecer as suas fraquezas e as suas fragilidades, chegar, prostrar-se diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele perdoará os seus pecados, ele sarará a sua terra, que é o seu coração, e fará de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos seus olhos, para que você compreenda quão grande é o amor de Deus para com a sua vida e o seu coração. Meus amados e meus queridos irmãos, eu quero aqui ler mais uma vez este versículo 14, para que você compreenda o projeto que Deus tem para a sua vida. É projeto de salvação, projeto de cura,
de restauração. Não sei de que forma você se encontra, mas o Senhor quer restaurar a sua família, seu lar, o seu casamento, tudo aquilo que te atrapalha, que te impede, o Senhor quer trazer restauração para você ter uma vida digna diante da presença dEle. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aqui, meus amados e queridos irmãos, naquela época, Ezequiel profetizando para o povo, era uma promessa da Canaã ali, terrena, para botar eles novamente ali, na terra a qual eles saíram, que eles já tinham tomado posse, mas por causa da rebeldia, eles foram levados cativeiro para a Babilônia, e ali eles aprenderam novos costumes e saíram fora dos planos de Deus. Mas aqui, essa ministração serve para mim e para você. O Senhor aqui, Ele está prometendo para você, não é a Canaã terrena, mas Ele está prometendo para você a Canaã celestial, que é o novo céu de glória, aonde está preparado para mim e para você. Coisas ali que foram reveladas a João, ali ao apóstolo Paulo, que não foi lícita nele dizer. Aquilo que os nossos olhos não viu e que não subiu ao coração, é o que o Senhor tem projetado para mim e para você. Então são coisas inefáveis, a qual o Senhor tem projetado para mim e para a sua vida. Saia da situação em que você se encontra, saia desse lugar em que você se prostrou, porque o Senhor te revive nesta noite, através dessa palavra. Ele quer tirar você da sua sepultura, fazer você ressuscitar o seu sonho, seus projetos, aquilo que você sempre sonhou. O Senhor vai entrar com providência para estar trazendo a bênção, a cura, o milagre, a vitória sobre a sua vida, sobre o seu coração. Neste momento quero estar orando para você, pelo seu lar, por sua família, para que Deus venha te abençoar, guardar, proteger, te dar a vitória que você precisa. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento entra dentro deste lar, sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre esta casa. Papai querido, eu repreendo todo tipo de mal, de enfermidade, repreendo câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano, todo mal, toda enfermidade. Papai querido, entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Traga a cura, traga o milagre, a vitória, a restauração. Senhor, abra a porta de empregos. Papai querido, aqueles que estão desempregados, entregando currículos, Pai, nas fábricas, Papai querido, nas lojas. Senhor, abençoa essa carteira de trabalho. Senhor, envia os teus anjos sobre essas vidas e conceda a vitória, Pai. A bênção, o milagre que eles precisam. Eu entrego a todos na palma das tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, os guarde, os livra e o proteja. E o mais importante, que o Senhor os salve a todos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todos tenham uma noite abençoada, cheia da graça, do poder de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.